Olá, pessoal! Vamos fazer agora a correção da atividade de literatura do bloco 2. Leia os textos abaixo para responder às questões propostas. Os textos são Cidadezinha, de Mário Quintana, Cidadezinha Qualquer, Carlos Drummond de Andrade, Deus e Eu no Sertão, da dupla Vitor e Léo. Para acompanhar a leitura, eu vou colocar na descrição desse vídeo links para leituras desse poema musicalizadas ou declamadas para que vocês possam acompanhar. Questão 1. Você sabe a diferença entre poema e poesia? O poema é um tipo textual estruturado em versos, cada linha do poema, e estrofes, que são um conjunto de versos e que podem conter rimas e metrificação. Já a poesia é a própria forma da arte, a expressão dos sentimentos de forma diferenciada, podendo ser expressas pela pintura, fotografia, músicas e textos. Com base na explicação e na leitura dos textos, preencha os parênteses abaixo com V para afirmações verdadeiras e F para afirmações falsas. Os três textos são considerados poemas, pois apresentam a estrutura de versos e estrofes. Essa é uma afirmação verdadeira. Os três textos são considerados poesia, pois expressam um sentimento em forma de arte. Também é uma afirmação verdadeira. Os textos 1 e 2 abordam o mesmo tipo de cidade, enquanto o texto 3 fala sobre a vida nas cidades grandes. Não, o texto 3 está falando sobre a vida no sertão, então é uma afirmação falsa. A canção de Vitor e Léo também pode ser considerada um poema, pois é estruturada em versos e estrofes. É uma afirmação verdadeira. Os três textos descrevem um lugar bem parecido. O que esses lugares têm em comum? Explique. Os lugares descritos nos textos apresentam em comum as características de serem pequenos, simples, tranquilos e com um grande encanto para morar. Nos três textos, a descrição sugere um lugar no interior. Questão 3. Você já foi a um lugar parecido com os dos textos? Onde fica? Como ele é? Descreva esse lugar. Esta é uma resposta pessoal, pois depende da experiência de cada um. Você pode compartilhar essa resposta com seus colegas, com a professora. Questão 4. Explique o que você entendeu dos versos abaixo. A. Cidadezinha, tão pequenina, que toda cabe num só olhar. Faz parte do texto 1, de Mário Quintana. A sugestão de resposta é: o lugar é muito pequeno. Então, o eu lírico está tratando de uma cidadezinha pequena que cabe toda em um só olhar. B. Eita vida besta, meu Deus, do texto 2, de Carlos Drummond de Andrade. A sugestão de resposta é: a vida é simples, as coisas que acontecem naquela cidade são comuns e tranquilas. C. De noite um show no céu, deito para assistir, da canção de Vitor e Léo. Sugestão de resposta: os elementos que aparecem no céu, como a lua e as estrelas, provocam um grande encanto nas pessoas. Quando você está no interior e você olha para o céu, você vê ele mais claro, como se fosse um show, e aquilo causa uma admiração no eu lírico. 5. Você sabe o que é eu lírico? Eu lírico é a voz que expressa suas emoções nos poemas, como se fosse o narrador dos poemas, aquele que fala nos poemas. Quem você imagina que está expressando seus sentimentos nos textos? No texto 1, quem expressa o sentimento é alguém que não nasceu naquela cidade, veio de longe e não tem ponto fixo. Então ele vai demonstrar admiração por aquela cidade e o desejo de ter nascido ali. B. No texto 2, uma pessoa qualquer que observa a cidade. Então você percebe que ele está observando a vida daquelas pessoas, a calma daquelas pessoas, a rotina daquela cidade. No texto 3, é um morador daquele lugar. Ele está descrevendo como ele é feliz por morar naquele lugar calmo, simples. Instruções. Releia o texto Cidadezinha, de Mário Quintana, para responder às questões. 6. Retire da primeira estrofe do poema 2 versos que retratam o ambiente da cidadezinha. Sugestão: tão pequena que até causa dó, sua igrejinha de uma torre só. 7. Copie do texto os versos que comprovam que o poeta não nasceu naquela cidadezinha. Os versos são: eu, que de longe venho perdido, ah, quem me dera ter lá nascido.
Questão 8. Assinale as opções que estão de acordo com o assunto do poema. A. A descrição de uma cidadezinha particular. B. A descrição de uma cidadezinha indeterminada. C. O sentimento de carinho pela cidadezinha. Ou D. Desejo de viver na cidadezinha. Nesse poema, nós podemos perceber que ele não está especificando uma cidade, ele está descrevendo uma cidade pequena que pode ser qualquer cidade. O sentimento de carinho pela cidadezinha, ele admira aquela cidade, ele deseja viver naquela cidadezinha. Então, as alternativas corretas são B, C e D, e a é incorreta. 9. O poema Cidadezinha pode ser considerado uma descrição. Por quê? Sim, porque descreve como é a cidadezinha. Ao longo do poema, o eu lírico vai contando pra gente como é a paisagem daquela cidadezinha. Você lembra o que são sinônimos e antônimos? Sinônimos são palavras de sentido aproximado que podem ser substituídas uma pela outra em diferentes contextos. Antônimos são palavras de sentidos contrários entre si. Questão 10. Procure no dicionário os significados das seguintes palavras retiradas do texto 1, cidadezinha. A. Torre pode ter como um dos sinônimos campanário. Cismado pode ter como sinônimo desconfiado. Vasto pode ter como um dos sinônimos grande. Pastar pode ter como um dos sinônimos pastorear. Sina pode ter como sinônimo destino e fixo pode ter como sinônimo estável. Questão 11. Indique os antônimos nas seguintes palavras retiradas do texto 1, cidadezinha. A. Nascido tem o antônimo morrido. Fixo tem o antônimo solto. Triste tem o antônimo feliz. Vida tem o antônimo morte. Pequenina tem o antônimo grande. Nascido tem o antônimo morrido. Cheia tem o antônimo vazio. E nunca tem o antônimo sempre. Hoje é isso, pessoal. Muito obrigada.